Boa tarde, hoje é dia 6 de maio de 2022, hoje é Dia Nacional da Matemática. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de Matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do Ensino Fundamental dos anos finais, e os alunos presentes hoje são eles: a Lorena, a Maria Eduarda, a Mariana, o João Gabriel Queiroz, o Iago, a Lauane, o Vitor, a Yasmin, o Richard e a aluna que vai assistir depois o vídeo, pois ela está na escola, mas ela está a serviço do Grêmio, a aluna Flávia. Os demais alunos, por um motivo ou outro, faltaram hoje, porém essa aula é gravada, postada no canal do YouTube, youtube.com/Ricardo Henck, e enviado aos meus alunos. Só um minutinho. E nós estamos estudando o material Currículo em Ação em Matemática, volume 1, com os conteúdos ainda do primeiro bimestre, que nós estamos terminando. E o material é fornecido aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início à aula de hoje. Eu tinha parado de falar isso, mas eu falava no ano passado, vocês não tinham aula comigo no ano passado, mas para quem está assistindo pelo YouTube, se não é meu aluno e gosta das nossas aulas, deixa nos seus comentários qual cidade você é, para a gente saber até em qual cidade, até a qual cidade nossas aulas estão chegando. Também, se não ficar com vergonha, deixe o seu nome no comentário que a gente manda um salve aqui nas próximas aulas. Vamos dar início então? Lá na página 9 fala sobre a situação aprendizagem 2. Lá fala assim: na situação aprendizagem 2, iremos ler, interpretar e resolver problemas envolvendo frações. Aí, e os diferentes significados da fração, como razão e porcentagem, será o tema da situação aprendizagem 3. Então ele já dá um spoiler aqui pra gente, do qual é a próxima situação que nós vamos aprender, né? Mas vamos lá, a de hoje. Qual é a habilidade? Habilidade EF07MA06. Objetos de conhecimento. Fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operado. Agora sim, na página 17. Vamos fazer a correção da lição de casa. Atividade 3. Frações equivalentes. Só para lembrar, o que são frações equivalentes mesmo? São frações que têm resultados diferentes? Não. Tem resultados iguais, só que são representados de formas diferentes. Isso mesmo. Isso. 3.1. A professora entregou aos alunos uma figura e solicitou que todos pintassem. Como que eu leio essa fração? Meio. A gente costuma falar 1/2, mas pode falar 1/2 é a mesma coisa que meio, tá bom? Meio. Tem gente que fala 1/2. Não está errado, mas o jeito de ler a fração é meio. Pintassem no caso, metade da figura. Três alunos pintaram conforme as figuras abaixo. Olha aqui a figura. Escreva a fração que representa cada parte pintada de azul. Hoje é dia 6. Vamos ver qual é o aluno 6, começando da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorena, como que ficou a sua fração? Se você não acertou, não tem importância, a gente vai fazer junto. A parte de baixo sua ficou como? O primeiro um oitavo. Isso, ótimo, para aí, deixa o outro responder agora. Acertou, muito bom. A Lorena falou que o dela é 1/8 do aluno 1, né? Por quê? Porque a figura foi dividida em 8 partes, né, Lorena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então o total. Não é 1/8. Calma aí, mas nós vamos aprender junto. A parte de baixo ficou em 8. Quantas partes foram pegas? 4 partes. Então a resposta é 4/8. Certo? Eu que me atrapalhei aqui.
Às vezes até entendi errado ali o que a Lorena falou. É de 4. Que eu não deixei ela bem terminar de falar, né? É, já foi. Então, desculpe, Lorena, cortei você. Então, aqui o primeiro, o aluno 1 é 4/8. Certo? Deixa eu ver. Isso mesmo, é 4/8. Tá certinho? Eu que não atrapalhei você, desculpe. Eu coloquei o 8. Então, 4/8. Lorena, escolhe um colega. João, Ele vai acertar. essa fração, a do aluno 2, como que ficou? Tem 4. Partes. A 4 partes vai embaixo ou em cima? Vai embaixo. Embaixo, porque o todo vai embaixo. O todo foi dividido em 4 partes. E a parte de cima? É 2. Parabéns. Como que eu leio essa fração? 2 e 4/8. Não. Não. 2. 4. 4. Como que fala 4 em terços, quartos, quintos, sextos? 4. Não. 2 Primeiro, segundo, terceiro, 2 e 4. quartos. 4. 2 quartos. Não é quarto de dormir. É 2 quartos. Escolhe um colega. Iago. Iago, como que ficou esse? Mais fácil, legal. É o mais fácil, né? Um ficou em cima e o dois ficou embaixo. Um ficou em cima, 2 embaixo. Ou seja, meio. 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 Que quando a gente fala tem que tomar cuidado de falar 1,5, que dá a impressão que é 1 inteiro mais meio, tá? Não é isso. Então a gente fala meio ou metade. Muito bem, olha lá. 4/8, 2 quartos e meio. Apagando meus rabiscos. Vamos lá. Próxima pergunta. O meu ficou diferente. Algumas partes. Eu Não. coloquei- Então arrume aí. O último seu está invertido. Só o seu último que está invertido. Não, senhor, esse Não, aqui, todos você inverteu. O meu também deu. Então, caso alguém tenha invertido, eu vou explicar aqui pelo YouTube para quem está assistindo entender também. A parte de divisão sempre vem embaixo. Eu tenho 8 pedaços, então vem embaixo 8. Em cima é a quantidade que eu vou selecionar. No caso, 4, tá? Não, nunca coloque o total de partes divididas na parte de cima. A não ser que fosse tipo 8/8. Dividiu 8 partes e pegou todas as partes. Analise as respostas. Próxima. 3.2. Analise as respostas de cada um dos alunos. Eles fizeram o que foi solicitado pela professora corretamente? Explique. A professora pediu para pintar metade. Todo mundo pintou metade? Sim. Mas por que 4/8 é a mesma coisa que meio, então? Sim ou não? Sim. São frações equivalentes. São frações equivalentes. Como que eu posso ter certeza que são frações equivalentes? Tem um processo aqui, ó. Você chama de falar multiplicar as extremidades. O que são extremidades? Os cantos, tá? Olha aqui, ó. Os extremos. O 8 multiplica o outro que está lá na outra ponta. Quantos que dá 8 vezes 1? 8 vezes 1. Ah, tá. É 8. 8. Agora, 2 vezes o 4. 2 vezes 4, 8. 8. 8 é igual a 8? Então, são equivalentes. Sim. Eu Certo? coloquei sim. Agora, o meio também é equivalente a 2 quartos? Vamos ver? 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 4 dá 4. 4 é igual a 4? Sim. Certo? Muito bom. Agora. Não tem. Sim, estão corretos. Ah, só coloquei sim, só. Tranquilo. Sim, estão corretos. Pintar o equivalente à metade de cada figura. Pois, ó, isso aqui que eu queria que vocês vissem aqui, ó. Isso aqui você pode ler como fração também. Como que eu leio essa fração aqui, ó? 4/8. 4/8, 4/8. 2/4. 2/4, 2 quartos. 1/2, meio, tá? É uma maneira de representar fração, tá? Aí alguém pode falar, nossa, professor, mas achei que era divisão. Toda fração é uma divisão, tá bom? Explicar como conferir pela equivalência das frações, caso ainda não tenha explicado. Eu já expliquei, né?
fazendo aquele processo de cruzar e multiplicar, certo? Próxima pergunta. 3.3. Considere as frações. Como que eu leio a primeira fração ali? 1/4. 6/18, 2 décimos, 3 dozeavos, 9/18 e 2/8. Identifique quais frações são equivalentes e, utilizando uma folha de papel quadriculado, faça a representação geométrica de cada uma delas. Eu vou buscar a folha quadriculada? Não, eu tenho aqui. Vou entregar para vocês. Só um minutinho. Eu fiz Aquele lá. Então vamos lá. Fazendo a correção com meus alunos. 1/4. Eu vou pegar quantos quadradinhos do papel quadriculado? 4. E quantos dele vai estar pintado? 1. Olha lá. Deixa eu pintar. No meu caso ali eu fiz numa reta, mas vocês podem fazer no papel quadriculado de vocês. Como? Ah, professor, mas o seu aqui não é papel quadriculado, o seu aqui é coisa, né? 6/18. Ó, peguei o 18 quadradinhos e pintei 6. O outro lá, 2 décimos. Peguei 10 quadradinhos e pintei 2. 3 dozeavos. Não, você não fez o contorno de 4 quadradinhos. Aí pra mim tem 200 quadradinhos, pintou um só. Tem que fazer o contorno de 4 quadradinhos. Cercar 4 quadradinhos aí. Olha lá, 2 décimos. Peguei 10 quadradinhos, no meu caso 10 retângulos e pintei 2. 3 dozeavos. Peguei 12 quadradinhos, isso, agora sim. 12 quadradinhos e pintei 3. 9/18. Peguei 18 quadradinhos e pintei 9. Mas aí eu tava pintando aqui na frente, né? 2/8. Peguei 8 quadradinhos e pintei 2. Vou apertar pausa aqui na gravação. Jacobo, vem borracha. Vamos lá, retornando. Então esse é a representação das frações ali acima. No meu aqui, vocês vão ver que está um pouco diferente de vocês, porque se vocês usaram quadradinhos e esse daqui então vai ficar bem pequenininho, né? Eu aqui fiz tudo o inteiro do mesmo tamanho e dividi as partes, certo? Observando as representações geométricas, percebemos que 1/4 é igual a 2/8 e 3 dozeavos. Essas três frações são equivalentes e pertencem à classe de equivalência de 1/4. Por que ele pertence à equivalência de 1/4? Vamos olhar aqui, ó, presta atenção. 1/4. Se eu traçar uma linha reta aqui para baixo, ó, qual outro gráfico que vai ter o mesmo tamanho? 1/4. Quem é outro que tem o mesmo tamanho? 2/8 tem o mesmo tamanho. E aonde mais? 1/4 eu já marquei. Qual é o outro? E o 3 dozeavos. 3 dozeavos. Eles são frações equivalentes. Repare que na hora que eu coloco o inteiro do mesmo tamanho, eles vão ocupar o mesmo espaço. E tem como eu provar sem precisar desenhar? Tem como provar lá. 1/4 é igual a 3 dozeavos. Você vai fazer a multiplicação dos extremos. 3 vezes 4 dá 12. 1 vezes 12 dá 12. Verdade. 1/4 é equivalente a 2/8. 1 vezes 8 dá 8. 4 vezes 2 dá 8. 8 é igual a 8, então é equivalente também. E por que ele fala assim que as frações pertencem à classe de equivalência de 1/4? Por que ele escolheu 1/4 para falar que é equivalente a ele? Porque ele é a fração irredutível, não dá para deixá-la menor. É a menor representação de fração. Então às vezes você vai chegar numa questão de concurso aí no futuro
e você chega na resposta lá 3/12. Aí você olha nas alternativas, não tem o 3/12. Ele vai estar na forma irredutível, que não dá para reduzir mais. E aí quando você faz a redução, dá 1/4. Mas como que eu faço a redução então? Presta atenção como que eu faço a redução. 3/4 eu vou deixar lá na maneira irredutível. Então 3/12, né? 3/12 eu vou deixar da maneira irredutível. Se vem dividir pelos números primos, 2, 3, 5, 7 e assim por diante. 3 dá para dividir por 2? Não. 3 dá para dividir por 3? Dá, né? E por 12? Também dá. 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Chegamos na maneira irredutível. Não dá para ficar menor que isso. Certo? Tranquilo? Próximo. Na página 18. Tem as mesmas frações ali em cima ainda, né? Aí vem aqui. As frações equivalentes representam a mesma parte das figuras. E podemos obtê-la assim. Olha lá. Daí ele vai explicar o que é frações equivalentes. Agora parem de fazer o que vocês estão fazendo e prestem atenção. Tem um menininho aí, parece um japonês, né? Para obter uma fração equivalente, devemos... Dá destaque isso aqui na apostila de vocês. Devemos multiplicar ou dividir. Então, a gente consegue frações equivalentes com multiplicação ou divisão. Desculpe, Águia, assustei você. Tem lá adição ou subtração? Não. Ou é multiplicação ou é divisão. O numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural, diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque não dá para dividir nada por zero. Não existe divisão por zero. Olha lá. Olha o que eles fizeram aqui. Pegaram 2/5 e multiplicaram por quem? Por 2. Então multiplico o de cima por 2 e o de baixo por 2. 2 vezes 2 dá? E 5 vezes 2 dá? Então, 2/4 é equivalente a 4/10. São frações equivalentes. Agora, eles pegaram uma fração e multiplicaram por quantos? 3. O de cima por 3 e o de baixo por 3. 12 vezes 3, 36. 10 vezes 3, 30. Então, essas duas frações são frações equivalentes. Agora, pegar as duas, a fração e multiplicar por quem agora? Por 4. Multiplico o de cima e o... Não tem esse negócio de fazer o de cima por um número e o de baixo por outro. Tem que ser o mesmo número. 7 vezes 4, 28. 9 vezes 4, 36. Agora nós vamos ver a fração equivalente pela divisão. Então vamos lá. Eles pegaram aqui e dividiram por quem? Por 2. Divido de cima por 2 e divido de baixo por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então 2/4 é equivalente ao meio. E se eu dividir por 3 dá? Olha lá, 3/69. Vai dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 69 dividido por 3 dá 23. Frações equivalentes. E se eu dividir por 5, esse daqui? Lembrando que tem que dar certo dividir o de baixo e o de cima. 15 dividido por 3, não, por 5 dá 3. 25 dividido por 5 dá 5. Então 15 e 25 é equivalente, ou seja, é a mesma coisa que 3/5. Certo? Então, se cair na prova para vocês, tem como fazer frações equivalentes somando o numerador e o denominador pelo mesmo número? Sim ou não? Sim. Somando? Não. Subtraindo? Não. Multiplicando? Sim. Dividindo? Sim. Tá bom? Lembre-se, é só multiplicar ou dividir. Olha aqui, 1/4
Quer dizer que é 1 vezes 2 e 4 vezes 2 dá 2 oitavos. Esse aqui é o exercício que nós fizemos aqui em cima. 1 quarto, se eu multiplicar ele por 3, a parte de baixo é de cima. 1 vezes 3 dá 3, 4 vezes 3 dá 12. Você está olhando para o teto? Já começou de novo? Ai, meu Deus. Calma isso. Opa, desculpe. Vou apertar pausa aqui, faz o registro que vocês acharem necessário. Continuando. 3.4. Determine 3 frações equivalentes às frações dadas. Então vamos lá, um aluno por vez. Quem que foi o último que respondeu, vocês lembram? Iago. Escolhe um colega. Ou não, vamos fazer assim, como você já está mais adiantado aí, se vai ajudar eu aqui. Vamos achar uma fração equivalente a essa. Eu pego o quarto quintos e vai multiplicar ou vai dividir? Pode ser os dois. Mas aqui, como eu vou dar uma sugestão para vocês. Para achar frações equivalentes, nesse caso aqui, como o 5 e o 4 são números que não são divisores comuns, então você usa a multiplicação. Vai lá, Iago. Por quantos que vai multiplicar? Você pode escolher qualquer número, né? Você escolheu 2. 3. Não, 2 dá, 3 dá, 4 dá, qualquer número dá. Se eu multiplicar por 2 fica como? Quantos que é 4 vezes 2? 8. Quantos que é 5 vezes 2? 10. Pronto, o Iago já achou uma. Escolhe um colega agora, Iago. Richard. Vamos fazer pela multiplicação. Vai multiplicar por quem, Richard? Por 8? Qualquer número, qualquer número. Não, qualquer número. Você quer 3? O Richard quer 3. 4 vezes 3 dá? É pra mim fazer? 4 vezes 3 dá quantos? 12. 12. Eu pensei que era pra outra pessoa. 5 vezes 3? 15. Pronto, o Richard já achou mais uma fração equivalente. Agora escolhe um colega, Richard. Quem? Vitor. Vai lá, Vitor. Vai multiplicar por quem, Vitor? 2. Por 2? 2 já foi feito. 4. Boa. Vamos fazer por 4. 4 vezes 4? 16. 5 vezes 4? Ou 4 vezes 5? 20. Pronto. Acharam 3 frações equivalentes. Essas 3 frações são equivalentes. Olha lá. Foi a mesma que eu pensei? Foi. 2, 3. Eu fiz 2, 3 e 5. Pulei o 4. Não. 2, 3 e 5. Pulei o 4. A resposta é A. Não, que A não é de marcar alternativa. Mas... Não é de marcar alternativa. tá. Você tem que achar frações equivalentes. Todas essas. Essa tá certo, essa tá certo, essa tá certo. Pulamos uma lição? O 3.3? Frações são equivalentes. Então é, claro. Essa aí, ó. Qual? Já fizemos. Essa aqui? Não, pode são equivalentes. Qual o número do exercício? Qual o número? Esse aí. Esse aqui não. Tem que fazer equivalentes. Não, esse aqui estava explicando das frações equivalentes. Ele explicou e aí veio o exercício aqui, ó. Tá, ali, ó, quais são equivalentes? É o 2 oitavos, o 3 dozeavos e 1 quarto. Agora nós estamos nessa aqui. Opa! Vamos lá. Quem respondeu por último? O Vitor. Vitor, escolhe um colega. Yasmin. Vamos tentar fazer pela divisão, Yasmin. É um pouco mais difícil, tá? Mas eu ajudo você. 28 e 72, dá para dividir por qual número? Não precisa pensar num número muito alto, não. 2. Os dois são par, né? Então é só eu dividir por 2. Muito bem. 28 dividido por 2. De cabeça dá pra fazer ou não? Metade de 28. Pode? 14. Agora nós vamos fazer a metade de 72. Quem souber pode falar, não precisa ser só Yasmin, não. 36. Essa é a fração equivalente que a Yasmin chegou, porque ela pediu para dividir por 2. Escolhe um colega, Yasmin.
Flávio, vamos lá. Você vai fazer através da divisão. Então você pode pegar a fração original ou pode pegar uma equivalente e dividir também. Qual que você vai querer pegar? A fração original ou a equivalente? É equivalente. Então lá, 14/36 você vai dividir por quem? Pode dividir por 2 de novo? Ah, vai dar a mesma resposta. Não, daria a mesma resposta se fosse a original. Eu estou pegando uma equivalente, então eu posso dividir por 2 sim. Quanto que dá 14 dividido por 2? 7. 36 dividido por 2? 18. Então 7/18 é a mesma coisa que 28/72. Muito bem, Flávio. Escolhe um colega. Ah, deixa eu só explicar um negócio antes da Flávia escolher um colega. E se eu pegasse o 28/72 e dividisse por 4? Alguém sabe quantos que vai dar de cabeça ou não? Sabe? Tá chacoalhando a cabeça aí? Não é que eu tava... Eu vou contar para vocês quantos que vai dar. Vai dar 7/18. Mas eu nem fiz conta, não precisa. Porque, ó, dividir por 2 e dividir por 2 de novo, 2 vezes 2 dá quantos? É a mesma coisa que dividir por 4. Vamos fazer a divisão para vocês verem? 28 dividido por 4. 7. 72 dividido por 4. Toda? Tem algum cabo HDMI sobrando aqui ou não? Não. Eu estou usando o que tem. Tá certo, muito obrigada. Nada. 7/18. Certo? É a mesma coisa. Não deu outra fração equivalente porque eu já tinha essa fração. Então vamos escolher um outro número. Por quem será que eu tento dividir agora? Agora complicou, não? Será que dá para dividir por mais algum número? Dá. Não sei. Será que dá para dividir por 3? Na tabuada do 3 tem 28? Não. Na tabuada do 4 tem 28, a gente já descobriu. Tabuada do 5 tem 28? Não. Tabuada do 6 tem 28? Quem fez o 6 dá 28? Não tem. Tabuada do 7? Tem. Então vou tentar dividir por 7. Será que 72 dá para dividir por 7? 72 dividido por 7 não dá, então não vou dividir por 7. Então não dá para dividir por mais ninguém. Como que eu vou achar a terceira fração então? Quem sabe me dizer como que eu vou achar a terceira fração? Equivalente que eu preciso achar quantas? 3. Não, multiplicação. É multiplicação, muito bem. Ó. Não dá para fazer mais pela divisão. Quem que eu vou fazer? Multiplicação. Vamos escolher o 7, a original. 28/72. Nós vamos multiplicar. Escolhe alguém agora, Flávio. Quem, ó? O Iago? O João? Vai lá, João. Eu, Flávio. Vezes quem, João? Ai. 8. 8. Vai dar uma fração enorme, mas é que nem eu falei, você podia escolher qualquer número. 28 vezes o 8. 8 vezes 8, 64, subiu 6. 2 vezes 8? 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, a parte de cima deu 224. E a parte de baixo? 72 vezes o 8. 8 vezes 2, 16. Foi 1. 8 vezes 7, com mais 1, 57. 224,576 avós. Certo? Olha lá. Eu vou mostrar ali para vocês o que eu fiz. No meu exemplo, dividi por 2, dividi por 4, que é a mesma coisa que eu pegar a fração que dividi por 2 de novo. E a terceira eu precisei usar com multiplicação, só que eu não pensei tão alto igual o João pensou. Eu pensei no 3. 7 vezes 3 dá 21. 18 vezes 3 dá 54. Frações equivalentes é gostoso de fazer. É só pegar o de cima e de baixo e multiplicar pelo mesmo número. A da divisão é um pouco mais difícil. Por quê? Eu tenho que achar um número que divida tanto de cima quanto o de baixo, sem dar com vírgula. Não pode dar com o resto. Tem que ser exato a divisão. E agora? Quem foi o último? João. Escolhe um colega, João. Acho que é uma das 3 meninas agora que você vai ter que escolher. A Lorena, vamos ajudar o professor, Lorena. Vamos resolver pela divisão? Pode ser? Os dois são par. Por quem que eu posso dividir? Todo número par é dividido por um número. Qual é esse número? Você lembra dele ou não? Isso, parabéns, muito bom. Dividir por 2.
144 dividido por 2 dá 72. 24 dividido por 2 dá quantos? Metade de 24? 12. Então, da Lorena chegou nessa conta aqui. 72 dozeavos. Escolhe uma das duas amigas que ainda não foram. Mariana, vamos lá. 144, Mariana, 24 avos. Vamos dividir por quem? Não pode dividir por 2. Por 4, muito bem. Porque se deu par ali o resultado da divisão, dá para dividir por 2 de novo. E 2 vezes 2 dá 4. Então eu posso dividir por 4. Muito bom, parabéns. E isso mostra que você está atenta na aula hoje. Muito bom mesmo. Que tem gente que está olhando para o teto de vez em quando ele participa da aula, né? Mas está melhorando. Isso que é importante, né, João? O importante é isso. Você tá nova. É mesmo, 144. Não, mas agora elogiei, falei que está melhorando. 144 dividido por 4. Quem vezes 4 dá próximo do 14? É o 3, né? 3 vezes 4 dá 12. 4 que tira 2 dá 2, 1 que tira 1, 0. Abaixo 4. Quem vezes 4 dá 34? Tabuado 4. Dá 24. 6. 6 vezes 4 dá 24. Chegamos à conclusão que a parte de cima vai ser 36. 24 dividido por 4. Na tabuada do 4. Quem vezes 4 vai dar 4? Não. Quem vezes 4 vai dar 4? É 6 mesmo. Então, 36, 6. 36 sextos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa fração é equivalente? Ah, nós já tínhamos achado uma aqui, né? Acabei achando a última. Desculpe, Maria, fiz a última. Tem importância? Como que eu faço para chegar a 6 inteiros? Vou pegar o 144 sobre 24 e vou dividir os dois por 24. Quantos que dá 24 dividido por 24? 1. 144 dividido por 24. Vamos ver? 144 dividido por 24. Vou tentar o 6. 6 vezes 4, 24. Subiu 2. 6 vezes 2, 12. Com mais 2, 14. 4 que tira 4, 0. 4 que tira 4, 0. 1 que tira 1, 0. Resposta, 6. Ah, mas como que eu represento em fração 6? 6 sobre o 1. Quer dizer que o inteiro foi dividido em quantas partes? Ela nem foi dividido. Está ele inteiro lá. E quantas partes eu peguei? Peguei 6 inteiros. Tá? Se alguém falar assim, preciso comprar pizzas cortada em 24 pedaços e onde eu preciso de 144 pedaços. Você fala, ih, lascou. Quantas pizzas eu vou ter que assar? 6 pizzas. Não vai sobrar. Certo? O duro é cortar a pizza em 24 pedaços, não? Imagina o tamanho. É um fio dental para passar no dente ali a pizza. Não, senhor, é tipo. Olha lá. Olha que interessante, eu fiz igualzinho, eu pensei ali também. Chegamos nas mesmas respostas. E eu não lembrava disso. Dividir por 2 deu 72. Dividimos por 2 deu 12. Essa fração é uma fração equivalente. Daí eu peguei a fração original de novo, dividi por 4, que nem a Mariana falou também, e dividi por 4. Deu 36. Não, você não errou. Você chegou numa outra fração equivalente. Qual a fração que você chegou? A judiação. Existe inúmeras frações, tá? Então, pode ser que você não tenha errado, não. Você só tenha chegado numa fração equivalente diferente. Nós chegamos em 3, mas cada uma tem infinitas frações. É só multiplicar por números diferentes. Quantos? Você conseguiu ver? Ah, se inverteu então. É o 6 em cima e o 1 embaixo. Vamos lá. Próximo. Para simplificar uma fração, dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número natural maior que 1 e diferente que 0. Quando não podemos mais simplificar, dizemos que a sua forma é irredutível. Não dá para reduzir mais. Certo? Então, olha lá. Que ele vai explicar essa parte aí para vocês. Vamos lá, prestar atenção? Eu estou fazendo 28, 84, 108 avos. Eles pegaram o 84 e o 108 e dividiram por 2.
84 dividido por 2 dá 42. 108 dividido por 2 dá 54. Aí ficaram pensando, qual é a tabuada que dá para dividir os dois? Na tabuada do 6 aparece o 42 e aparece o 54. Então 42 dividido por 6 dá 7. 54 dividido por 2 dá 9. Essa é a fração irredutível. Ah, meu professor, perdão. Tem como eu fazer sem ficar pensando em números altos assim? Tem. É um pouco mais trabalhoso, mas isso aqui não tem como errar. Você não erra se você aprender esse jeito aqui, ó. Números primos, 2, 3, 5, 7, vamos para ali. Aí se vem 84, 108 avos. Você vai dividir por números primos. 84 e 108 dá para dividir por 2? Dá. Os dois são pares, né? Dividindo por 2, então. 84 dividido por 2 dá 42. 108 dividido por 2 dá 54. Dá para eu dividir por 2 de novo? Dá. Os dois são pares. Então eu divido por 2 de novo. 42 dividido por 2. 42 dividido por 2. 21. 54 dividido por 2. 27. Dá para dividir por 2 os dois de novo? Não. Um deles é ímpar, então 2 já não dá para usar mais. E você não volta mais a usar o 2. Quem é o próximo número primo? 3. Vou tentar ver se dá. Na tabuada do 3, 21, dá para dividir por 3? Tem alguém vezes o 3 que dá 21? Dá. Não precisa falar a resposta ainda. Tem algum número dividido por... 27 dividido por 3 dá o número exato? Dá. Então dá para dividir por 3. Eu venho aqui e coloco. Se não desse para dividir por 3, eu ia passar para o número 5, tá? Mas aqui deu. Quantos que é 21 dividido por 3? 7. Quanto que é 27 dividido por 3, João? Ah, tá distraidão de novo, né? É. 18 aqui. Fala aí. Não é 8 também. É 9, 9. Pronto. Chegamos na mesma resposta. Foi um pouco mais sofrível, mas não precisei ficar lembrando que dois números eram divididos por 6. Só preciso usar os números primos. Obtenha a fração irredutível, aquela fração que não dá para reduzir mais. 28, 64 avos. Vamos fazer junto comigo aqui todo mundo. Está acabando a aula, vamos fazer junto comigo. 2, 3, 5, 7 e continua o infinito. Então vamos lá. 28, 64. Os dois são pares, então dá para dividir por quem? Eu divido por 2. Por 2. 28 que divide por 2? 14. 64 que divide por 2? 32. Os dois são par de novo, Iago? São. Então, João, se os dois são par, dá para dividir por quem? Por 2. 14 que divide por 2? Quantos que dá, João? Metade de 14? 7. 7, muito bem. Metade de 32. 32 dividido por 2. Metade de 30 é quantos? Metade de 30 é 15. Não. Metade de 30 é 15. Sobrou 2. Divide por 2 de novo, dá 1. 15 com mais 1 dá 16. Então, 32 dividido por 2 dá 16. Quem é o próximo número primo? Não dá para dividir por 2 mais. 3. Dá para dividir por 3? Não. O 7 é o número primo. Então não dá. Com quem que eu tento então? Com o 7. O 7 dá para dividir por 7. E o 16 dá para dividir por 7? Não. Então essa aqui é a forma irredutível. Não dá para diminuir mais. A forma irredutível é 7, 16 avos. Próximo. Qual é o próximo? Eu escolho. 55, 30 avos. Isso. São números pares. Dá para dividir ou não? Por 2? Vocês acham que dá para dividir por 2 ou não? Não, porque... Tá certinho, Vitão. Por que não dá? Porque não é par. O de cima não é par. Então não dá. Então o 2 já era. Por 3 dá? Será que 155 dá para dividir por 3? 150 dividido por 3 dá 50 para cada um. Mas o 5 não ia dar para dividir. Então não dá. Não dá. É por 5 mesmo. Então vamos lá. Dividido por 5.
O de baixo, que é o mais difícil, eu faço, tá? 30 dividido por 5 dá 6. Agora vocês façam de cabeça aí. 155 dividido por 5. Tô brincando. 155. 155 dividido por 5. Vai lá, faz de cabeça. 10, 30, 31. Vamos ver. 3 vezes 5 dá 15. Sobrou nada. Abaixou 5. E abaixou, tem que resolver. Muito bom mesmo, Iago. Parabéns. 1 vezes 5 dá 5. 5 menos 5 dá 0. 31 sexto. Dá para dividir por 5? Tem gente que faz isso aqui, ó, Flávio. Ah, vou tentar dividir por 2 de novo. Não. Se você já cortou os números primos para trás, você não vai conseguir usar mais. Então, eu vou tentar por 5. Dá? Não dá. Vou tentar por 7. Dá? Não. 7 é maior que o 6. Então, parou aqui. Essa é a forma irredutível. Acho que é a última agora, né? 45 35 avos. Dividir pelos primos. 2, 3, 5, 7, 11 ao infinito. Vai por 5. Vai direto por 5? Mas só para ficar legal a aula no YouTube. Por 2 não dá, por quê? Porque é números ímpares. Por 3, o 45 dá por 3, dá 15. Calma, não se empolga. 35 dividido por 3 dá 11 e sobra 2. Então também não pode mesmo. Então a Flávia já bateu o olho e já percebeu. É por 5. 45 dividido por 5. 9. Tabuada do 5. 5 vezes 9 dá 45. 35 dividido por 5. 7. Não vou mais tentar por 5. Por quê? Porque o 7 é número primo. Então eu vou tentar por 7. O de baixo eu sei que dá para dividir por 7. E o 9? Não. Parou aqui. Essa é a maneira irredutível. Fração irredutível. Quando a gente fala irredutível, quer dizer que não dá para reduzir mais. Certo? Alguma dúvida nessa parte aqui? Não? E por aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. E para a aula de Amanhã. semana que vem, terça, amanhã é sábado, rapaz. Amanhã tá dispensado amanhã você pode descansar. Amanhã eu vou descansar também. A aula de sábado, A aula de sábado. vou falar um negócio. A aula de terça-feira que vem. Eu vou pedir o seguinte: vocês tentam resolver somente a letra A, B, C e D. Tá? E presta atenção, pesquisem, tá? Isso aqui exige um pouco de pesquisa. Em caso de dúvida, tem aula lá no meu canal explicando essa aula aí, tá bom? Não é para ir lá procurar a resposta, é para aprender para vocês. Para quem está assistindo pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, se inscreva no canal, tchau, tchau.